Olá, queridos ouvintes. Seja muito bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um romance que vai tocar seu coração do início ao fim. É a história de Sebastião, um viúvo desesperado prestes a perder tudo, e Teresa, uma mulher rejeitada que nunca conheceu o verdadeiro amor. Dois corações partidos que se encontram num acordo inesperado, mas que descobrirão que o destino tinha planos muito maiores para eles. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história, deixar seu like e compartilhar com aquela pessoa especial que adora um bom romance. E me conta nos comentários, de onde você está nos acompanhando. Vamos espalhar nosso amor por histórias por todo o Brasil. Agora pegue seu cafezinho, acomode-se bem e prepare o coração para uma jornada inesquecível. Vamos lá! A Fazenda Santo Antônio já teve dias melhores. As cercas estavam quebradas, o gado havia diminuído drasticamente e a casa grande mostrava sinais de abandono que doíam no coração de quem conhecera seu esplendor. Sebastião Ferreira, aos 38 anos, trabalhava desde o amanhecer até o crepúsculo, tentando salvar o que restava do império construído por seu pai. Os cabelos escuros já mostravam fios prateados nas têmporas, marcas de preocupação e noites mal dormidas. Ele parou na varanda, limpou o suor que escorria pela testa e olhou para o retrato empoeirado de Laura, sua falecida esposa. 3 anos haviam passado desde que ela partirá, levando consigo não apenas seu coração, mas toda a vontade de viver que ele possuía. Aquela manhã, seu capataz Domingos trouxe uma carta do banco. Sebastião tinha 3 meses para quitar a dívida ou perderia tudo. A herança do pai, as memórias de Laura, sua própria identidade, tudo desapareceria. Na Fazenda Esperança, a poucos quilômetros dali, Teresa limpava o chão da cozinha pela 3ª vez naquela manhã. Aos 28 anos, tinha cabelos castanhos sempre presos num coque apertado, roupas simples e gastas que escondiam um corpo rechonchudo que a madrasta adorava criticar. Seus olhos eram doces, mas raramente encontravam os olhos de outras pessoas. Ela aprenderá desde cedo a viver invisível. Dona Eulália entrou na cozinha seguida pelas 2 filhas legítimas, Isadora e Marcela, ambas vestidas com elegância e carregando o mesmo ar de superioridade da mãe. A madrasta olhou para o chão com desdém e soltou comentários cruéis sobre a incompetência de Teresa, comparando-a à mãe que já se fora. As irmãs riram, chamando-a de menos que gente. Teresa apertou o pano com força, engolindo as lágrimas que queimavam em seus olhos, mas não respondeu. Nunca respondia. O coronel Augusto entrou nesse momento e gritou para que parassem. Ele não tolerava mais ouvir aquele tipo de comentário sobre sua filha. Dona Eulália retrucou com frieza, frisando que Teresa era filha dele, nunca delas, fruto de um erro que ele insistia em manter naquela casa. Teresa abaixou a cabeça enquanto as lágrimas finalmente escapavam. Seu pai aproximou-se e tocou seu ombro com ternura, sussurrando um pedido de perdão por não ter sido forte o suficiente para protegê-la. Naquela mesma tarde, Sebastião cavalgou até a Fazenda Esperança. Ele precisava de ajuda e o coronel Augusto era sua última esperança. Os 2 homens se conheciam há anos, uma amizade antiga construída entre seus pais. No escritório cercado por troféus de rodeio e fotografias antigas, Sebastião expôs sua situação desesperadora. Nunca havia pedido nada a ninguém, mas estava à beira do abismo. Precisava de capital para salvar a fazenda, tudo o que lhe restava do pai e de Laura. O coronel escutou em silêncio, pensativo. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma solução que poderia salvar 2 vidas ao mesmo tempo. Ele disse que podia ajudar, mas precisava pedir algo em troca, algo que poderia parecer estranho. Sebastião, imaginando porcentagens e contratos, disse que estava disposto a qualquer coisa. Foi quando o coronel soltou a proposta que mudaria tudo. Queria que Sebastião se casasse com sua filha Teresa. O silêncio que se instalou no escritório foi denso e sufocante. Sebastião ficou em choque absoluto, piscando várias vezes como se tivesse ouvido errado. Era viúvo, não pensava em se casar novamente, mal conhecia a filha do coronel. Mas o velho fazendeiro explicou com serenidade.
Sebastião não estava procurando amor, estava procurando sobreviver. E Teresa precisava desesperadamente sair daquela casa antes que a madrasta e as irmãs a destruíssem completamente. Ele investiria na fazenda de Sebastião, mas levaria Teresa como esposa. Assim, quando ele partisse, ela teria uma vida, um lugar, proteção. E tinha que ser agora, naquele mesmo dia, antes que algo pior acontecesse. Sebastião passou as mãos pelos cabelos, angustiado. A situação era absurda, mas ele não tinha escolha. O coronel chamou Teresa ao escritório. Ela entrou tímida, ainda segurando um pano de chão, vestida com roupas de trabalho. Sebastião viu a moça pela primeira vez com atenção. Notou os olhos bondosos, a timidez, as marcas discretas de sofrimento nos braços. O pai explicou a situação. Disse que Sebastião precisava de ajuda para salvar a fazenda e que ela precisava de um lar onde fosse respeitada. A solução era casarem-se naquele dia. Ela iria para a fazenda dele, teria uma nova vida longe dali. O pano de chão escorregou das mãos de Teresa e caiu no chão com um baque surdo. Ela ficou em choque, olhando para o pai, depois para Sebastião. Gaguejou perguntando se era para casar mesmo, com ela, mas que ele não ia querê-la, ninguém nunca a quis. Sebastião, desconfortável, explicou que não era nada pessoal, era um acordo, uma necessidade. Teresa sentiu as lágrimas chegarem, esperança e dor misturadas em seu peito. Seu pai insistiu que não era o casamento dos sonhos, mas era uma chance de ter paz, de não ser mais humilhada todos os dias, de ter um teto que fosse seu por direito. Teresa olhou para suas próprias mãos calejadas, para as roupas velhas, para o pai suplicante. Com a voz trêmula, disse que se era para o bem dela, aceitava. Sebastião suspirou fundo, derrotado pela circunstância, e concordou. A cerimônia aconteceu na capela simples da fazenda naquela mesma tarde. Não havia flores elaboradas nem convidados festivos. Apenas o juiz local, seu Domingos, alguns empregados curiosos e a família de Teresa. Dona Eulália e as filhas assistiam com escárnio, sussurrando alto que finalmente alguém quis Teresa, mas que o homem devia estar muito desesperado. Comentaram que ele era um coitado que não sabia o fardo que estava levando. O coronel lançou olhares furiosos que as fizeram se calar momentaneamente. Teresa usava um vestido branco simples emprestado, sem brilho ou adornos. Sebastião, de terno escuro, parecia uma estátua de mármore. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, ambos responderam com vozes baixas e trêmulas. O juiz os declarou marido e mulher. Não houve beijo, apenas um aceno de cabeça entre eles, um reconhecimento silencioso de que suas vidas haviam mudado para sempre. No pátio, enquanto Sebastião colocava a pequena mala de Teresa na carroceria da caminhonete, o coronel abraçou a filha com força. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto pedia perdão por não ter sido o pai que ela merecia. Disse que agora ela teria uma vida nova e que ele ajudaria Sebastião a reconstruir aquela fazenda. Eles iriam prosperar. Teresa chorava, dizendo que não queria que ele se sentisse culpado, que ele sempre a amara do jeito que podia. O coronel se virou para Sebastião e pediu que cuidasse bem dela, que ela tinha um coração enorme e não merecia ser machucada. Sebastião prometeu fazer o possível. Teresa entrou na caminhonete e olhou pela janela. Viu a madrasta e as irmãs na varanda, com sorrisos satisfeitos, felizes com sua partida. A caminhonete seguiu pela estrada de terra enquanto o sol começava a se pôr. Teresa não olhou para trás. Aquele capítulo de humilhação havia terminado, mas o medo do desconhecido apertava seu peito. Quando chegaram à fazenda Santo Antônio, já era noite. A caminhonete parou em frente à casa que era menor que a fazenda de onde Teresa viera, mas tinha um charme acolhedor mesmo com as imperfeições visíveis. Sebastião desceu e pegou a mala dela, dizendo que não era muito, mas era o que tinha. Teresa desceu devagar, observando tudo com olhos maravilhados. Para ela, aquilo era um palácio, porque era dela, verdadeiramente dela. Dentro da casa, tudo estava limpo mas impessoal, sem o toque de uma mulher. Sebastião guiou-a pelos cômodos, mostrando a cozinha, a sala,
o banheiro. Quando mencionou o quarto principal no fundo, Teresa perguntou timidamente onde dormiria. Sebastião parou, percebendo que não havia pensado nisso. Disse que ela ficaria com o quarto principal e que ele dormiria no sofá da sala. Teresa tentou protestar, dizendo que podia dormir na sala, mas ele foi firme, embora não rude. O quarto era dela e ela não precisava se preocupar. Ela assentiu, envergonhada. Na manhã seguinte, Sebastião acordou com o cheiro de café fresco e pão quentinho. Confuso, levantou-se e foi até a cozinha. Teresa estava lá, preparando o café da manhã. A mesa estava posta com toalha limpa, flores do campo em um copo, tudo organizado com carinho. Sebastião ficou surpreso, perguntando se ela havia feito tudo aquilo. Teresa, corando, disse que achou que ele precisaria de café antes de trabalhar. Ele pediu que não o chamasse de senhor, que Sebastião estava bom. Quando ela repetiu seu nome, o som pareceu doce, diferente de tudo que ele já ouvirá. Ele sentou, provou o café. Estava perfeito. Agradeceu, e o sorriso que iluminou o rosto de Teresa foi como o nascer do sol depois de uma longa noite. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Teresa não ficava parada. Limpou a casa inteira, consertou cortinas rasgadas, plantou temperos na horta, cuidou das galinhas. Todas as tardes, levava água fresca e comida para Sebastião no campo. Seu Domingos percebeu a mudança imediatamente. Comentou que a moça era uma bênção, que a casa estava parecendo nova e que o patrão até estava comendo direito agora. Sebastião observava Teresa de longe, levando comida para os peões que trabalhavam no cercado. Ela conversava, ria, distribuía alegria por onde passava. Era diferente de tudo o que ele esperava. Uma noite, depois do jantar, enquanto Teresa lavava a louça e Sebastião revisava documentos na mesa, um silêncio confortável pairou no ar. Ele perguntou se podia fazer uma pergunta. Ela se virou, dizendo que sim. Sebastião quis saber por que ela havia aceitado casar com ele, vir para ali, sendo que nem o conhecia. Teresa secou as mãos no avental, pensativa. Respondeu que pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo um lugar de verdade, não sobras. E por que seu pai confiava nele. Sebastião perguntou se ela tinha medo. Teresa admitiu que sim, mas tinha mais medo de ficar onde estava. Ela devolveu a pergunta, querendo saber por que ele havia aceitado. Sebastião suspirou, explicando que estava perdendo tudo, que a fazenda era tudo o que lhe restava do pai e de Laura. Foi a primeira vez que mencionou a esposa falecida. Teresa percebeu a dor profunda em sua voz e disse que sentia muito. Sebastião olhou para ela e decidiu ser honesto. Disse que por isso precisava deixar claro que não tinha nada para dar além de teto e comida, que seu coração havia ficado enterrado com Laura. As palavras doeram, mas Teresa já esperava isso. Disse que entendia e que não pediria o que ele não podia dar. Mas no fundo do coração, uma sementinha de esperança se plantou. Talvez, um dia, ele pudesse olhá-la de verdade. As semanas passaram e pequenos gestos começaram a surgir entre eles. Teresa consertou a camisa favorita de Sebastião que estava rasgada. Ele trouxe flores do campo dizendo que estavam no caminho. Ela aprendeu a fazer o bolo que ele gostava quando criança. Ele ensinou-a a cavalgar, segurando sua cintura com cuidado. Durante uma tarde de chuva torrencial, Sebastião chegou encharcado. Teresa correu com toalhas, dizendo que ele ia pegar uma pneumonia e mandando que tirasse aquela roupa molhada. Sebastião riu, chamando-a de mãe. Era a primeira vez que ele ria de verdade desde que Laura morrera. O som era bonito, quente, cheio de vida. Teresa parou e olhou para ele com emoção nos olhos. Sebastião perguntou por que ela o encarava daquele jeito. Ela respondeu que era porque ele havia rido de verdade, que era bonito vê-lo feliz. Sebastião ficou sério, mas não era uma seriedade ruim, era contemplativa. Disse que ela tinha um jeito de fazer as coisas parecerem mais leves. Teresa corou até as orelhas, o coração disparando no peito. Num sábado, Sebastião convidou Teresa para irem juntos à feira da cidade.
Era a primeira vez que sairiam publicamente como casal. Ele disse que ela precisava de roupas novas e que ele precisava comprar ferramentas. Na cidade, as pessoas olhavam para eles com curiosidade. Teresa, com um vestido simples mas limpo que ela mesma havia reformado, caminhava ao lado de Sebastião tentando não tropeçar. Na loja de tecidos, ele insistiu que ela escolhesse o que quisesse. Teresa protestou dizendo que era muito caro, mas Sebastião foi firme. Disse que ela era sua esposa e merecia ter coisas bonitas. Era a primeira vez que ele a chamava de esposa com carinho genuíno na voz. Enquanto Teresa escolhia tecidos com olhos brilhantes, uma mulher elegante entrou na loja. Era Rafaela, com seus 35 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados, vestido de cidade e perfume caro que tomava conta do ambiente. Ela parou ao ver Sebastião e exclamou surpresa. Sebastião se virou e empalideceu. Rafaela aproximou-se com um sorriso encantador, comentando quanto tempo havia passado e como ele estava diferente, mais maduro. Sebastião, visivelmente desconfortável, perguntou o que ela estava fazendo ali. Rafaela explicou que havia voltado para a região, comprado uma propriedade perto dali para investir em criação de cavalos. Disse que pensara muito nele durante todos aqueles anos. Teresa aproximou-se com os tecidos, percebendo a tensão no ar. Rafaela olhou-a de cima a baixo antes de perguntar quem era. Sebastião, hesitante, apresentou Teresa como sua esposa. O choque no rosto de Rafaela foi genuíno, seguido de desprezo mal disfarçado. Ela riu forçadamente, dizendo que era inesperado, que Sebastião sempre teve um coração grande, sempre ajudando os necessitados. A farpada era clara e cruel. Teresa abaixou a cabeça, as mãos apertando os tecidos com força. Sebastião disse que foi um prazer vê-la, mas que precisavam ir. Pegou os tecidos das mãos de Teresa, colocou a mão nas costas dela e guiou-a para fora da loja com firmeza. Na caminhonete, durante o retorno, Teresa ficou quieta, olhando pela janela. Sebastião percebeu o silêncio pesado e chamou seu nome. Ela perguntou quem era aquela mulher. Sebastião respirou fundo, dizendo que era alguém do passado, muito do passado. Teresa disse que ela era bonita, elegante, que parecia o tipo de mulher que deveria estar ao lado dele. Sebastião pediu que não falasse assim. Teresa insistiu que era verdade, que havia visto o jeito que Rafaela olhou para ela, como se fosse nada. Sebastião parou a caminhonete na estrada e virou-se para ela. Disse que o que Rafaela pensava não importava, que o que qualquer pessoa pensava não importava. Teresa era sua esposa e uma mulher de valor. Mas Teresa retrucou com dor que ele não a havia escolhido. Ele precisava de dinheiro e ela precisava de um lugar. Era diferente. A verdade explodiu entre eles como uma bomba. Sebastião disse que talvez tivesse começado assim, mas hesitou antes de completar que ela havia se tornado importante para ele, muito importante. Os olhos de Teresa se arregalaram, surpresos. Ela perguntou importante como. Sebastião não soube responder. Ainda não conseguia nomear o que sentia. Então apenas voltou a dirigir, o silêncio agora carregado de emoções não ditas. Uma semana depois, Teresa estava no quintal estendendo roupa quando uma caminhonete elegante entrou na propriedade. Rafaela desceu com um vestido que custava mais que todos os pertences de Teresa juntos. Cumprimentou-a dizendo que viera fazer uma visita de cortesia, afinal eram vizinhas agora. Olhou ao redor com desdém, comentando como o lugar era rústico. Teresa, desconfiada, disse que Sebastião estava no campo e que podia chamá-lo. Mas Rafaela disse que queria falar com ela mesmo. Aproximou-se com um sorriso afiado e foi direta. Disse que ela e Sebastião tinham uma história profunda, cheia de amor. Que ela havia ido embora anos atrás por causa da carreira, mas sempre o amara. E agora que voltará, queria reconquistar o que era dela. Teresa, com o coração apertando, disse que ele era casado com ela. Rafaela riu cruelmente, dizendo que até uma criança via que aquele casamento era de fachada. Perguntou se Teresa realmente achava que um homem como Sebastião, que fora casado com uma mulher linda como Laura, a escolheria se tivesse opção.
Cada palavra era uma facada no coração de Teresa. Rafaela continuou, dizendo que Sebastião a usava para ter companhia, para não ficar sozinho. Mas quando se recuperasse totalmente da morte de Laura, quando percebesse que podia ter coisa melhor, Teresa seria descartada. Então o melhor era que ela saísse enquanto ainda tinha dignidade. Teresa, tremendo, disse que Rafaela não sabia de nada sobre eles. Mas Rafaela riu, dizendo que sabia mais do que ela imaginava. Sabia que Sebastião ainda chorava por Laura todas as noites, que nunca a amara de verdade. E que se ela apertasse um pouco, ele perceberia o que sempre sentiu por ela. Rafaela aproximou-se ainda mais e sussurrou com veneno que Teresa podia ficar na casa se quisesse, mas como empregada. Esse era seu lugar de verdade, não era? Ela sempre fora boa nisso. E quando Sebastião fosse dela novamente, Teresa poderia servir o café da manhã para eles. Teresa sentiu as lágrimas queimando, mas não as deixou cair. Rafaela sorriu, satisfeita com o estrago causado, e foi embora. Naquela noite, Sebastião chegou em casa animado. A fazenda estava melhorando, conseguiram vender um bom lote de gado. Chamou por Teresa com entusiasmo, dizendo que tinha uma ótima notícia. Mas encontrou-a na cozinha com os olhos vermelhos e inchados. Percebeu imediatamente que algo estava errado e perguntou o que havia acontecido. Teresa disse que nada, que apenas estava cansada. Sebastião pediu que não mentisse para ele, querendo saber se alguém a havia machucado. Teresa quis contar sobre Rafaela, mas teve medo. Medo de que as palavras fossem verdade. Então perguntou se ele ainda amava Laura. A pergunta pegou-o de surpresa. Ele quis saber por que ela estava perguntando aquilo. Teresa pediu apenas que respondesse, por favor. Sebastião suspirou e sentou-se à mesa. Disse que Laura fora sua primeira esposa, que a amara muito, mas que ela se fora, que era passado. Teresa então perguntou se ele ainda chorava por ela. Sebastião ficou em silêncio. A resposta era sim, às vezes ainda chorava. Teresa interpretou o silêncio como confirmação de seus piores medos. Perguntou então se alguém do passado dele voltasse, alguém que ele amara antes de Laura, o que aconteceria. Sebastião franziu o senho, querendo saber do que ela estava falando. Teresa deixou as lágrimas finalmente caírem e disse o nome. Rafaela. Que ela dissera que tiveram algo especial, que queria Sebastião de volta. A expressão de Sebastião ficou dura. Perguntou se Rafaela estivera ali. Teresa confirmou, dizendo que ela dissera muitas coisas. Que Teresa era apenas uma conveniência. Que Sebastião nunca a amaria de verdade. Que quando se recuperasse, a descartaria como lixo. Sebastião levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão com força. Perguntou se Teresa havia acreditado naquilo. Teresa disse que não sabia no que acreditar. Ele mesmo havia dito que seu coração ficará enterrado com Laura, que não tinha nada para lhe dar. Sebastião exclamou que dissera isso há semanas, que as coisas haviam mudado. Teresa perguntou como haviam mudado, que ele nunca dissera nada diferente, nunca a tocará, nunca. Começou a chorar mais, dizendo que dormia sozinha todas as noites, que era sua esposa apenas no papel. A verdade explodiu entre eles como uma bomba. Sebastião passou as mãos pelos cabelos, angustiado, e admitiu que tinha medo. Teresa perguntou medo de quê? Ele disse que tinha medo de se entregar de novo, de amar de novo e perder de novo. Não sabia se aguentaria passar por aquela dor novamente. Teresa aproximou-se com as lágrimas escorrendo e disse que ele achava que ela não tinha medo também? Que ela se apaixonara por ele, todos os dias. Cada vez que ele sorria, cada vez que era gentil, ela se apaixonava um pouco mais. E isso a apavorava porque sabia que nunca seria suficiente. Sebastião perguntou se ela realmente achava que não era suficiente. Teresa disse que sabia que não era. Pediu que olhasse para ela. Era gorda, desajeitada, sem educação formal, sem beleza. E ele era lindo, forte, tinha uma fazenda, tinha história. Sebastião segurou-a pelos ombros com firmeza e disse que ela era a mulher mais bonita que ele já conhecera. Teresa,
Incrédula, pediu que não mentisse. Sebastião insistiu que não estava mentindo. Ela era bonita porque era verdadeira, porque seu coração era enorme, porque trouxe vida para aquela casa morta. Fez uma pausa e admitiu que era um idiota por ter demorado tanto para perceber. Teresa sussurrou seu nome com emoção. Ele puxou-a para um abraço apertado e disse que Rafaela não significava nada. Fora um namoro de juventude que terminara há mais de 15 anos. Ela o deixará quando ele não tinha dinheiro suficiente, quando a fazenda estava começando. Escolhera a carreira na cidade. E ele conhecera Laura depois. Teresa perguntou então por que ela voltará. Sebastião explicou que era porque agora ele tinha uma propriedade em recuperação, porque ela ouvirá falar que ele casara de novo e o ego dela não aguentava. Mas ele não a queria. Não queria Rafaela. Teresa perguntou o que ele queria então. Sebastião afastou-a um pouco para olhar em seus olhos vermelhos e inchados. Disse que queria ela. Queria acordar e ver seu sorriso. Queria voltar do campo e encontrá-la esperando. Hesitou antes de completar que queria que ela fosse sua esposa de verdade, em todos os sentidos. O coração de Teresa quase explodiu no peito. Perguntou se ele tinha certeza. Sebastião disse que sim, que deveria ter dito aquilo há semanas, mas era lerdo, burro e tinha medo. Mas não queria mais deixar esse medo controlá-lo. Tocou o rosto dela com ternura e pediu desculpas por tê-la deixado na dúvida, por não ter a protegido daquela mulher, por ter sido tão cego. Teresa, chorando de emoção, disse que o perdoava, que perdoava tudo. Eles se beijaram pela primeira vez de verdade. Foi um beijo apaixonado, urgente, cheio de sentimento acumulado durante semanas. Mas a paz deles durou pouco. 3 dias depois, enquanto Sebastião estava no campo supervisionando o conserto de uma cerca distante, Rafaela apareceu novamente. Desta vez, não estava sozinha. Trouxe malas e entrou na casa como se fosse a dona. Teresa estava preparando o almoço quando ouviu a porta se abrir. Virou-se e encontrou Rafaela parada ali com um sorriso venenoso. Rafaela disse que Sebastião havia pedido para ela voltar, que ele percebera o erro que cometera ao se casar com Teresa. Disse que ele estava envergonhado demais para dizer pessoalmente, então pedirá que ela, Rafaela, conversasse. Teresa sentiu o chão sumir sob seus pés. Perguntou, tremendo, se Sebastião realmente dissera aquilo. Rafaela confirmou com crueldade, acrescentando que ele precisava de uma esposa apresentável, alguém que combinasse com a imagem dele agora que a fazenda estava prosperando. Teresa começou a chorar, dizendo que não acreditava, que Sebastião jamais faria aquilo. Rafaela riu e disse que se Teresa quisesse, poderia ficar na casa, mas como empregada. Afinal, era o que ela fazia de melhor, não era? Servir, limpar, cozinhar. Podia continuar fazendo isso enquanto Rafaela assumia seu lugar como esposa de verdade. As palavras eram como chicotadas. Teresa, completamente destroçada, não sabia o que fazer. Não tinha para onde ir. A casa do pai era um inferno, mas ali, com Rafaela e aquelas mentiras, também seria. Rafaela aproveitou o momento de fragilidade e disse que já havia ligado para o pai de Teresa, contando tudo. Que ele estava furioso e vindo buscá-la. Teresa sentiu o mundo desmoronar. Correu para o quarto, pegou suas poucas roupas e colocou na mala com mãos trêmulas. Quando o pai chegou algumas horas depois, encontrou a filha destruída, sentada na varanda com a mala ao lado. O coronel Augusto estava indignado. Abraçou a filha e perguntou o que havia acontecido. Rafaela saiu da casa com um sorriso falso e explicou que Sebastião percebera que o casamento fora um erro, que Teresa não se encaixava na vida dele. O coronel olhou para a mulher com desprezo, mas não discutiu ali. Levou Teresa de volta para a Fazenda Esperança, seu coração partido por ver a filha naquele estado. De volta à casa que a rejeitara, Teresa foi recebida com zombaria. A madrasta disse que olhem só quem voltou arrastando a vergonha pela porta, que o príncipe devolvera o presente. As irmãs riram cruelmente. Isadora disse que havia avisado, que um homem como Sebastião nunca ficaria com alguém como Teresa.
Ele apenas esperara recuperar a fortuna para depois chutá-la. Marcela zombou, perguntando se Teresa realmente teve coragem de achar que seria mulher para ele, pedindo que tivesse dó. Teresa, mesmo destroçada, levantou a cabeça e disse com voz baixa mas firme que sabia quem era e nunca precisará que eles a lembrassem disso. Disse que não fora chutada, apenas entenderá que não havia lugar para ela. Mas a madrasta foi cruel, dizendo que não havia lugar mesmo, que Teresa sempre fora peso morto. A irmã então se virou para a mãe e sugeriu que falasse com o pai, que ela sim deveria estar ao lado de Sebastião, que combinava com ele, que seria a esposa perfeita, não aquela coisa apagada. A dor invadiu os olhos de Teresa, mas dessa vez ela não baixou o rosto. Perguntou se a irmã queria o que Sebastião tinha ou quem ele era. A irmã sorriu venenosa e devolveu, perguntando se Teresa queria o quê, a esmola do amor dele. Teresa engoliu seco, mas sua voz saiu clara quando disse que talvez tivesse sido esmola, mas ela fora sincera e por mais que doesse, não se arrependia de ter amado. O coronel Augusto apareceu no corredor nesse instante, o rosto carregado de culpa e raiva contida. Disse com voz firme que já era o suficiente, que não admitiria mais que falassem assim com ela. A madrasta virou-se indignada, perguntando se ele havia perdido a cabeça, se estava defendendo Teresa mesmo depois de ter sido jogada fora como lixo. Teresa apertou a mão do pai e disse que estava tudo bem, mas ele a interrompeu, encarando todos. Disse que estava cansado de vê-la sofrer dentro da própria casa, cansado de se calar. A irmã zombou, dizendo que Teresa fora largada e que todo mundo viu, que ela devia se esconder, não ficar ali se fazendo de vítima. Teresa respirou fundo, a voz embargada mas firme, dizendo que não estava se fazendo de nada, apenas tentando existir. A madrasta bufou, dizendo que ela sempre existiu às custas dos outros, sempre fora um fardo. A tensão no ar era palpável quando uma voz atrás deles cortou o ambiente como lâmina afiada. Sebastião estava parado na porta da sala, apoiado no batente, o chapéu nas mãos e o olhar mais duro que pedra. Disse que era interessante ouvir aquilo, principalmente vindo de gente que não tinha um único gesto de bondade para oferecer. Teresa levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Murmurou o nome dele em descrença. Sebastião caminhou até ela sem tirar os olhos da família. Disse que podiam continuar, que queria ouvir mais sobre como sua esposa era lixo, peso morto, descartável. A madrasta empalideceu. A irmã tentou ajeitá-lo o cabelo e forçou um sorriso, dizendo que ele não deveria levar pelo lado errado, que apenas estavam conversando. Sebastião cortou secamente, dizendo que estavam humilhando Teresa, como sempre fizeram. Teresa tentou intervir com a voz trêmula, pedindo que ele não precisava fazer aquilo. Ele tocou a mão dela com suavidade e disse que precisava sim, porque ela passará a vida calada, mas ele não ficaria calado por ela. A irmã ergueu o queixo com arrogância e disse que Sebastião deveria agradecer por ela querer ficar com ele, que ela sim era mulher para estar ao seu lado, não Teresa. Sebastião soltou uma risada curta e incrédula. Disse que mulher ali só havia uma, Angélica, a única com coração, com lealdade, com verdade. Teresa apertou os olhos, emocionada mas ainda insegura, e perguntou por que ele viera. Sebastião virou-se para ela e tudo em sua expressão suavizou. Disse que veio porque ela fora embora acreditando que ele não a amava, e isso destruiu tudo dentro dele. Ela respirou com dificuldade e disse que Rafaela contará que ele a usará, que a escolher apenas porque era a forma mais fácil de conseguir dinheiro. Sebastião aproximou-se e segurou o rosto dela entre as mãos com delicadeza. Disse que era mentira, que tudo que Rafaela dissera era mentira, e que ele já a colocará para fora de sua vida para sempre. Teresa o encarou com uma lágrima escorrendo pela bochecha e perguntou por que só agora, por que só naquele momento. Sebastião respirou fundo e admitiu que foi burro, que demorou para entender que sua vida não fazia sentido sem ela. Que quando acordou e ela não estava lá, perdeu o chão. E porque a amava. A palavra amor ecoou no silêncio da sala como trovão distante. Teresa deu um passo para trás, surpresa, o peito subindo e descendo rapidamente. Perguntou se ele a amava de verdade. Sebastião disse que sim,
que a amava e precisava dela. Não pela casa limpa, não pela comida quente, não pelos cuidados, mas por ela inteira, do jeito que era, do jeito que olhava para ele como se ele fosse melhor do que realmente era. Teresa começou a chorar, mas pela primeira vez não era de dor, era de alívio e felicidade. A irmã revirou os olhos irritada e disse que aquilo era muito drama, que Teresa nem era tudo aquilo. Sebastião virou-se para ela com um olhar que fez até o ar gelar. Disse que Teresa era tudo. E que aquela mulher, ela acabará de mostrar que não tinha nada além de preconceito e inveja para oferecer ao mundo. A madrasta abriu a boca para dizer algo, mas o coronel Augusto ergueu a mão, interrompendo-a. Disse que ele também tinha algo a falar. Teresa virou-se para o pai, surpresa. Os olhos dele estavam marejados quando pediu perdão à filha por nunca tê-la defendido com a força que ela merecia, por ter deixado que crescesse sendo tratada daquela forma dentro da própria casa. Disse que ela sempre fora sua filha e que a partir daquele dia não permitiria mais nada disso. Quem tocasse nela com desrespeito estaria fora daquela casa para sempre. Teresa chorou e abraçou o pai com força. Sebastião observou a cena emocionado, depois aproximou-se de ambos. Disse ao coronel que ele não havia perdido a filha, que estava ali para levá-la para casa, com o amor que ela merecia. Teresa virou-se para Sebastião, ainda insegura, perguntando se ele tinha certeza mesmo depois de tudo que ouvirá. Ele segurou as duas mãos dela e disse que tinha certeza desde o momento em que deixará de ser cego e percebera que a queria ao seu lado todos os dias da vida. Teresa sorriu entre as lágrimas e disse que queria ir com ele, que queria ficar com ele, que o amava. Sebastião suspirou aliviado, puxou-a para os braços e a beijou. Foi um beijo profundo, apaixonado, cheio de promessa e futuro. A família observou em silêncio, e pela primeira vez, Teresa não parecia pequena. Ela parecia inteira, escolhida, amada. Quando o beijo terminou, Sebastião encostou a testa na dela e disse que era hora de irem para casa. Teresa assentiu, o coração transbordando. De mãos dadas, atravessaram o corredor sob os olhares atonitos da família. Pela primeira vez na vida, Teresa saía daquela casa como alguém que tinha valor, como alguém que finalmente encontrara o próprio lugar no mundo. Sebastião abriu a porta da caminhonete para ela com gentileza, ajudou-a a subir e beijou sua testa antes de fechar a porta. Quando entrou do lado do motorista, olhou para ela e disse que nunca mais deixaria que ninguém a machucasse. Teresa segurou a mão dele, entrelaçando os dedos, e disse que acreditava nele. A viagem de volta foi completamente diferente da primeira. Não havia mais silêncio pesado ou desconforto. Sebastião contou tudo o que havia acontecido, como voltará do campo e encontrar a Rafaela em sua casa, como ela confessara tudo achando que ele ficaria grato. Como ele a expulsara imediatamente, gritando que nunca, em hipótese alguma, quisera aquela mulher de volta. Como ficará desesperado ao perceber que Teresa acreditara nas mentiras e fora embora. Como cavalgara feito louco até a fazenda Esperança, com medo de ter perdido a única coisa que realmente importava. Teresa chorava enquanto ouvia, apertando a mão dele com força. Quando chegaram à fazenda, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Sebastião ajudou-a a descer, e sem dizer uma palavra, pegou-a no colo. Teresa deu um gritinho de surpresa, dizendo que era pesada demais. Ele riu e disse que ela era perfeita, do jeitinho que era. Carregou-a até a porta da casa, atravessou a soleira com ela nos braços e apenas então a colocou no chão. Dentro da casa, tudo estava exatamente como Teresa deixará. Sebastião a guiou até o quarto principal, o coração batendo forte. Teresa estava nervosa, as mãos trêmulas. Ele percebeu e segurou o rosto dela entre as palmas com ternura infinita. Disse que não precisavam ter pressa, que tinham a vida inteira pela frente. Mas Teresa balançou a cabeça e disse que já esperara tempo suficiente, que queria pertencer a ele de verdade, em todos os sentidos. Sebastião beijou-a devagar, com todo o carinho que acumulara durante semanas. Suas mãos eram gentis, explorando cada curva dela com reverência, como se tocasse algo sagrado. Teresa se entregou completamente,
derramando todo o amor que guardava no peito. Ele sussurrava palavras doces em seu ouvido, dizia que ela era linda, que era sua, que a amava mais do que julgara possível amar novamente. Cada toque era uma promessa, cada beijo era uma declaração silenciosa. Quando finalmente se tornaram um, Teresa chorou de felicidade. Sebastião segurou-a com força, os próprios olhos marejados. Disse que ela era a mulher da vida dele, que transformará sua existência, que trouxera cor onde só havia cinza. Teresa acariciou o rosto dele e disse que ele a fizera sentir pela primeira vez que tinha valor, que merecia ser amada. Adormeceram abraçados, os corpos entrelaçados, os corações batendo no mesmo ritmo. Os meses seguintes foram de pura felicidade. Sebastião trabalhava arduamente na fazenda, mas sempre reservava tempo para Teresa. Levava-a para cavalgar ao entardecer, fazia piqueniques à sombra das árvores, dançava com ela na varanda ao som do rádio velho. Teresa florescia como uma rosa finalmente tocada pelo sol. Sorria mais, ria alto, tinha um brilho nos olhos que nunca existira antes. A fazenda prosperava rapidamente. O investimento do coronel, combinado com o trabalho duro de Sebastião e a organização impecável de Teresa, fazia maravilhas. Novos peões foram contratados, o gado aumentou, as plantações cresceram. A casa foi reformada, ganhando novos móveis e cores vivas escolhidas por Teresa. Cada canto refletia o amor deles, a união que construíam dia após dia. Certa manhã, 3 meses depois do reencontro, Teresa acordou passando mal. Correu para o banheiro e vomitou. Sebastião acordou assustado e foi atrás dela, segurando seus cabelos e fazendo carinho em suas costas. Quando ela terminou, ele perguntou preocupado se deveria chamar um médico. Teresa olhou para ele com os olhos arregalados, uma suspeita crescendo em seu peito. Disse que talvez fosse uma boa ideia. O médico veio naquela mesma tarde. Depois de examiná-la, sorriu e deu a notícia que mudaria tudo novamente. Teresa estava grávida. Sebastião ficou estático por um momento, processando a informação. Então um sorriso enorme abriu em seu rosto. Pegou Teresa nos braços e girou com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Teresa também chorava, de alegria pura. Iam ser pais. Iam construir uma família. Naquela noite, deitados na cama, Sebastião acariciou a barriga ainda lisa de Teresa com reverência. Disse que não podia acreditar que havia um pedacinho deles crescendo ali dentro. Teresa segurou a mão dele contra sua barriga e disse que era o milagre mais lindo que poderia ter acontecido. Sebastião beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Disse que ela o fizera o homem mais feliz do mundo, que não havia palavras para descrever o quanto a amava, o quanto era grato por tê-la em seus braços. Teresa chorou de emoção e disse que ele salvara sua vida, que lhe dera tudo o que ela nunca ousara sonhar. Amor, respeito, um lar, uma família. Sebastião abraçou-a com força e disse que era ela quem o salvara, que o trouxera de volta à vida quando ele já não queria mais viver. Prometeu que seria o melhor marido e o melhor pai que conseguisse ser, que protegeria os dois com a própria vida se fosse preciso. Os meses da gravidez foram mágicos. Sebastião era incrivelmente cuidadoso e atencioso, não deixava Teresa fazer nenhum esforço. Contratou mais uma empregada para ajudar na casa, insistia que ela descansasse sempre. À noite, conversava com a barriga crescente, contava histórias, cantava canções que sua própria mãe cantara para ele. Teresa o observava com o coração transbordando de amor. O coronel Augusto visitava frequentemente, sempre trazendo presentes para o futuro neto. Via a filha radiante e feliz, e chorava de alegria por tê-la salvado daquele inferno. Sebastião e ele desenvolveram uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e no amor que ambos tinham por Teresa. O velho fazendeiro dizia que Sebastião era o genro que sempre sonhara ter, um homem de verdade, de honra. Numa noite estrelada, quando Teresa estava com 7 meses de gravidez, eles sentaram na varanda. Sebastião trouxe um cobertor para cobri-la, preparou um chá quente. Sentou-se atrás dela, envolvendo-a com os braços, as mãos descansando protetoramente sobre a barriga redonda. O bebê chutou e ambos riram,
maravilhados. Sebastião sussurrou no ouvido dela que nunca imaginou que a vida pudesse ser tão boa novamente. Que quando Laura morreu, achou que a felicidade havia morrido junto. Mas Teresa mostrou que o coração tem capacidade infinita de recomeçar, de amar de novo, de forma diferente mas igualmente profunda. Teresa virou-se para olhá-lo, os olhos brilhando com lágrimas felizes. Disse que ele a ensinara que ela tinha valor, que merecia ser amada, que não era o que os outros diziam sobre ela. Eles se beijaram sob as estrelas, enquanto o bebê se mexia entre eles, como se participasse daquele momento de pura magia. Sebastião tocou a barriga e sussurrou para o filho ou filha que estava chegando numa família cheia de amor, que seria amado e protegido sempre, que nunca conheceria rejeição ou humilhação. Teresa chorou, dizendo amém. O parto aconteceu numa manhã de primavera, quando as flores explodiam em cores pelo campo. Teresa entrou em trabalho de parto de madrugada. Sebastião ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pelo quarto, Sebastião chorou junto. Era um menino, perfeito, com os olhos da mãe e o nariz do pai. Teresa segurou o filho pela primeira vez e sentiu que sua vida finalmente fazia sentido completo. Todas as humilhações, todas as dores, todos os momentos difíceis haviam valido a pena para chegar até ali. Sebastião beijou a testa dela com adoração e disse que ela era a mulher mais forte e incrível que conhecia, que acabará de dar a ele o presente mais precioso. Chamaram o bebê de Miguel, que significa quem é como Deus, um nome que carregava esperança e fé. O coronel Augusto chegou algumas horas depois e chorou ao segurar o neto pela primeira vez. Disse que aquele menino cresceria cercado de amor, que teria tudo que Teresa nunca teve na infância: respeito, carinho, uma família unida. Sebastião colocou o braço ao redor dos ombros do sogro e disse que Miguel teria avô presente, sempre bem-vindo naquela casa. Os primeiros meses com o bebê foram cansativos mas maravilhosos. Sebastião era um pai presente e apaixonado. Acordava de madrugada para ajudar com as trocas de fralda, embalava Miguel nos braços quando ele chorava, cantava canções de ninar com voz rouca mas cheia de amor. Teresa o observava com admiração, vendo um lado de Sebastião que ela não conhecia, um lado terno e paternal que a fazia amá-lo ainda mais. A fazenda continuava prosperando. Sebastião expandiu os negócios, comprou terras vizinhas, aumentou a produção. A casa foi ampliada para acomodar o crescimento da família. Teresa decorou um quarto lindo para Miguel, com cores suaves e móveis de madeira que Sebastião mesmo construiu. Cada canto daquela casa respirava amor e felicidade. Nas noites, depois de colocar Miguel para dormir, Sebastião e Teresa sentavam na varanda. Ele a puxava para seu colo, abraçava-a por trás, beijava seu pescoço enquanto conversavam sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre a criação do filho. Às vezes apenas ficavam em silêncio, apreciando a paz que conquistaram juntos. Sebastião frequentemente acariciava o rosto de Teresa e dizia que era grato por ela, que não conseguia imaginar a vida sem ela ao seu lado. Teresa respondia que ele transformará sua vida completamente, que de uma mulher invisível e rejeitada, tornou-se amada e valorizada. Que ele lhe dera não apenas um lar, mas uma identidade, um propósito, uma razão para acordar feliz todas as manhãs. Sebastião beijava-a profundamente, mostrando sem palavras o quanto aquela mulher significava para ele. Quando Miguel completou 1 ano, fizeram uma festa grande na fazenda. Vizinhos, empregados, amigos, todos vieram celebrar. O coronel Augusto era o avô mais orgulhoso, mostrando o neto para todos com um sorriso que não saía do rosto. Até mesmo alguns membros da antiga família de Teresa apareceram, vendo de longe a transformação incrível que acontecerá na vida dela. A madrasta e as irmãs vieram, mas ficaram envergonhadas ao ver Teresa radiante, elegante, ao lado de um marido que claramente a adorava e de um filho saudável e feliz. Teresa não sentiu raiva ao vê-las. Sentiu pena. Pena de pessoas que viviam de amargura e inveja, que não conheciam o verdadeiro amor. Sebastião percebeu o desconforto delas e colocou o braço protetor ao redor da cintura de Teresa, beijando seu cabelo.
Não precisava de palavras. O gesto dizia tudo. Ela era dele, ele era dela, e nada nem ninguém poderia tocar o que construíram juntos. À noite, depois que todos foram embora, Sebastião carregou o pequeno Miguel, já sonolento, para o quarto. Colocou-o no berço com cuidado, fez carinho em sua cabecinha e sussurrou o quanto o amava. Teresa observava da porta, o coração cheio. Quando Sebastião se virou e a viu ali, sorriu daquele jeito que era só dela. Caminhou até ela, pegou-a pela mão e a levou para o quarto deles. No santuário do quarto, longe do mundo, Sebastião a beijou com paixão e ternura. Disse que cada dia ao lado dela era um presente, que ela o ensinara a amar de novo, a viver de novo. Teresa respondeu que ele a ensinara que ela merecia ser amada, que não era invisível, que tinha valor. Fizeram amor como se fosse a primeira vez, com a mesma intensidade e carinho, provando um ao outro que o fogo entre eles nunca se apagaria. Nos anos seguintes, a família cresceu. Miguel ganhou uma irmãzinha, chamada Laura, em homenagem à primeira esposa de Sebastião. Teresa não sentiu ciúmes do nome, pelo contrário, sentiu que era bonito honrar a memória de quem veio antes. Laura havia sido parte importante da vida de Sebastião, e Teresa tinha segurança suficiente para respeitar isso. A pequena Laura era uma menina doce e risonha, que adorava o irmão mais velho e seguia os pais por toda a fazenda. A fazenda Santo Antônio tornou-se uma das mais prósperas da região. Sebastião era respeitado como fazendeiro justo e trabalhador. Teresa era admirada por sua bondade e sabedoria. Juntos, formavam um casal que inspirava outros. Sua história de amor, que começara como um acordo desesperado, transformará-se em um romance verdadeiro e profundo. O coronel Augusto passava mais tempo na fazenda deles do que na própria. Adorava os netos, brincava com eles, contava histórias, ensinava sobre a vida no campo. Sebastião o tratava como pai, com respeito e carinho genuínos. O velho fazendeiro frequentemente dizia que tomar a decisão de unir Sebastião e Teresa fora a melhor coisa que fizera na vida, que salvara ambos e criará uma família linda. Numa tarde especialmente bonita, com o sol se pondo em tons de dourado, toda a família estava reunida na varanda. Miguel, já com 5 anos, brincava com a irmãzinha Laura de 3. O coronel sentava numa cadeira de balanço, observando com olhos brilhantes. Sebastião e Teresa estavam lado a lado, ele com o braço ao redor dela, ela encostada em seu peito. Seu Domingos trouxe limonada fresca e biscoitos que Teresa fizera pela manhã. Sebastião olhou ao redor, vendo tudo que construíra, e sentiu uma gratidão imensa no peito. Virou-se para Teresa e sussurrou que a amava, que ela era e sempre seria a mulher da vida dele. Teresa sorriu com aquele sorriso que ainda o derretia, mesmo depois de anos juntos. Disse que ele era seu herói, seu amor, seu tudo. Eles se beijaram suavemente, enquanto as crianças faziam sons de eca e riam, o avô sorria com ternura e o sol pintava o céu com as cores mais lindas. Naquele momento perfeito, Teresa percebeu o quanto a vida podia mudar. Da menina invisível e humilhada que fora, tornará-se uma mulher amada, mãe de filhos lindos, esposa de um homem maravilhoso, dona de uma casa cheia de alegria. E Sebastião, do homem quebrado e sem esperança que estava, encontrara não apenas salvação financeira, mas salvação emocional nos braços de uma mulher que o amara quando ele não tinha nada a oferecer além de um coração ferido. O amor deles provara que às vezes os melhores começos vêm dos piores momentos, que Deus escreve certo por linhas tortas, que o coração tem uma capacidade infinita de se curar e amar novamente. A fazenda Santo Antônio não era mais apenas terra e gado, era o lar onde o amor venceu, onde duas almas feridas encontraram cura uma na outra, onde uma família foi construída sobre a base do respeito, da ternura e do amor verdadeiro. E assim, sob o céu estrelado do interior, cercados pelos que amavam, Sebastião e Teresa seguiam escrevendo sua história, uma história que começara com lágrimas mas que agora transbordava de sorrisos, uma história que provava que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não julga aparências, não mede valor por padrões do mundo. O amor verdadeiro simplesmente é, cresce, transforma, cura e permanece. E o deles permaneceria, forte e inabalável,
até o fim de seus dias. E assim termina a linda história de Sebastião e Teresa, um casal que provou que o amor verdadeiro surge nos momentos mais inesperados e que os maiores tesouros às vezes estão escondidos onde menos esperamos encontrar. Se você chegou até aqui, muito obrigado do fundo do coração. Sua presença é o que torna tudo isso possível. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Qual foi a parte que mais tocou seu coração? Você se identificou com Teresa ou com Sebastião? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoro ler cada um deles e saber o que vocês sentiram. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e aperta aquele botão vermelho de inscrever-se. Ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante que vem por aí. Deixe seu like neste vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, amam uma boa história de amor. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que precisa acreditar no amor verdadeiro, com aquele amigo ou amiga que adora romances, ou simplesmente com alguém que precisa de uma mensagem de esperança hoje. Nos vemos na próxima história. Até lá, que seu coração permaneça aberto para o amor e que você nunca se esqueça. Você também merece ser amado exatamente como é. Um grande abraço e até breve.